Bem, bom dia, pessoal. Primeiramente, me apresentar. Sou o PRF Bruno Schettini. Estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre a carreira de PRF. Tivemos aí um pequeno atraso no início, infelizmente por problemas aí do computador. A gente testa tudo antes, mas na hora H ele prega uma peça na gente. Tudo bom, Emanuela? Bom dia. Tudo bom, Lucas? Bom dia para todos vocês. Boa tarde, né? Aqui muito ansioso aí para conversar com vocês. Muito legal ter gente aí com interesse de engajar na carreira de PRF, fazer parte dessa grande família que a gente é. Então, muito feliz de estar recebendo vocês. Fiquem à vontade durante todo o período que eu estiver falando para botar as perguntas aí na tela, tá bom, Leonardo, Fernando? Escrevam aí o que vocês quiserem, na medida do possível eu já vou falando e abordando as respostas para as perguntas de vocês, obviamente dependendo do que eu puder e conseguir responder, tá? Vou tentar ao máximo falar sobre os primeiros anos, como é que é a estrutura, o que está acontecendo atualmente com a Polícia Rodoviária Federal, mas o ideal aqui é fazer uma conversa direcionada para a necessidade de vocês, então eu prefiro muito mais responder as perguntas de vocês do que, de repente, ficar abordando temas que não sejam de tanto o interesse. Opa, já apareceu uma primeira pergunta aí sobre escala de serviço. É sempre uma pergunta que interessa bastante, né? Um tema bastante discutido. A escala de serviço mais utilizada na PRF, para quem conhece, entende um pouco sobre o assunto, é ali a divisão, né, do serviço, quantas horas por dia, quantas vezes por semana você trabalha. A escala que mais é utilizada, Leandro, na Polícia Rodoviária Federal é 24 horas por 72 horas. Essa é a mais utilizada. Tem uma necessidade muito grande do uso desse tipo de escala, em virtude dos posição onde ficam os postos, distância das delegacias, então os policiais normalmente buscam residir em grandes centros para ter mais estrutura, oferecer melhor qualidade de vida para sua família, e aí tem que deslocar muito tempo, muita distância até os postos. Então essa é uma escala que é a mais utilizada, apesar de existirem outras escalas, tá? Nós temos principalmente escalas menores do que essa, ou intercaladas, que utilizam 12 por 48, 12 por 36, aí faz algumas combinações que no final a matemática dá a mesma, mas você tem um funcionamento diferente. Tem vários policiais que preferem a escala um pouco menor, não de 24 horas, em virtude do desgaste que né? É bastante desgastante. Então, muitas vezes a gente foca no lado de ter 72 horas de folga, mas as 24 horas são bastante puxadas. Então, são essas mais ou menos as escalas que tem. No final das contas, é geralmente de 1 para 3, com alguma variação. Tá? Espero ter respondido aí, Leandro. Bem, Leonardo, minha primeira lotação foi no Paraná. Então, quando eu entrei na PRF, eu entrei em 2005, fiz meu curso de formação no CT, no Centro de Treinamento do Rio de Janeiro, e fui lotado direto na Superintendência do Paraná. Um estado maravilhoso, escola, aprendi muito, entendeu? Um dos melhores estados para se trabalhar, recomendo para quem tiver a oportunidade de escolher, entendeu? Deixei grandes amigos lá e recomendo bastante. Então, minha primeira lotação foi na Superintendência do Paraná. Tá? O Miguel está perguntando como ocorre a progressão dentro da carreira. A progressão dentro da carreira, ela segue o que está prescrito na lei para basicamente todos os servidores da administração pública federal. Então, ela é aquela progressão de 1 ano a 1 ano e meio, dependendo da classificação que você recebeu, né? Se você foi nível 1 a nível 2, então, todo ano você recebe uma avaliação, e nessa avaliação você atinge a sua progressão para o nível seguinte,
onde nós temos na Polícia Rodoviária Federal, para quem está entrando hoje em dia, nós temos os 3 primeiros níveis, que foram níveis criados há, se não me engano, mais ou menos uns 6, 7 anos. Criamos três níveis novos, né, que ficam bem no início da carreira, e depois nós temos mais 3 outras classes, a primeira, no caso que virou a segunda, com 6 níveis, a terceira com 6 níveis, e a última com mais 3. Então, no final, nós temos aí 12, 18 níveis na carreira toda. Você pode, com um bom trabalho, com um bom desempenho, não é difícil você conseguir atingir essa progressão anualmente. Existem formas interessantes de você também, de certa forma, garantir, como cargos de chefia, etc. Se você se voluntaria, né, e você é escolhido para participar com cargos de chefia, você tem essa progressão também anual de forma automática. Um tempo atrás, o padrão que se utilizava era fazer um critério de 50%, então 50% progredia em um ano e os outros 50% progrediam em um ano e meio. Essa regra não é mais utilizada, então hoje em dia existe bem focado no merecimento, sem levar muito em consideração o resto do grupo. Então, se você tem um grupo excelente, muito bom, o grupo inteiro pode ser promovido em um ano, e se o grupo não está funcionando muito bem, aquele grupo inteiro pode ficar para um ano e meio. Então, isso deu mais abertura para o gestor poder efetivamente reconhecer o trabalho de quem está fazendo certo. Ok? Vamos lá, temos mais aqui algumas perguntas. Miguel, Leonardo, se eu não tiver respondido bem aí, vocês mandam de novo aqui, tá bom? De repente eu estou vendo aqui que tem várias perguntas aparecendo, eu estou partindo para a próxima, tá? Bem, o Michel, que é o próximo aqui da lista, perguntou qual o tempo de permanência em um estado. A PRF tem adotado como se fosse uma regra, apesar de ter algumas exceções, a lotação de novos servidores em estados de fronteira. Então, tem se buscado a lotação de novos servidores para dar rotatividade para quem está entrando nos estados de fronteira. Os estados de fronteira são bastante carentes, necessitam muito do apoio de novos policiais. A gente tem uma consequência meio que natural, que após anos de serviços policiais acabam relativamente migrando mais para a costa, mais se afastando da fronteira, indo para o Nordeste ou para o Sudeste. Isso acontece bastante, então acaba abrindo muita demanda nos estados de fronteira, Centro-Oeste, Norte, até mesmo no Sul. Então isso tem acontecido. Mas já tem agora, vou dizer, mais ou menos uns 5, 6 anos, a PRF adotou um sistema chamado SISNAR, que é o Sistema Nacional de Remoções, e pelo menos uma vez ao ano a PRF roda internamente um remanejamento do efetivo. Então, você solicita o seu remanejamento para outro estado, para outra delegacia, e aí dentro de uma pontuação que é aferida ali todos os anos, leva em consideração quanto tempo de polícia você tem, quanto tempo você está lotado naquele mesmo local, até mesmo considerações de IDH, ou seja, se você está lotado num local que é muito bom, ou que você está lotado num local que tem a qualidade de vida reconhecidamente difícil, você acaba sendo beneficiado para uma remoção, e aí um novo policial tomaria o seu lugar. Então, toda vez que a gente abre um concurso novo, isso acaba movimentando automaticamente, por exemplo, um SISNAR desse. A gente readequa ao público interno, para depois o novo efetivo que entra, ele entra com foco em fronteira, mas também tapando as principais necessidades em qualquer outro estado, mesmo que não seja de fronteira. Então, dependendo do que o departamento entender que há necessidade, a sua primeira lotação pode ser em São Paulo, Minas, sem problema algum, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, voltando aí, complementando a parte da remoção, a remoção, não vou dizer que ela é fácil, tá? Mas ela definitivamente não é difícil. Ela segue um procedimento estabelecido, então a regra é clara para todo mundo, e a polícia está sempre tentando fazer, de tempos em tempos, pelo menos uma vez ao ano, fazer
esse reajuste interno da distribuição, tá? E sempre que tem um novo concurso, isso facilita, as aposentadorias também acabam facilitando, porque abrem espaços, geralmente em estados que são bastante demandados, então essa movimentação acontece bastante, tá? Agora, procura não entrar com muita expectativa de sair em 6 meses, 1 ano, porque isso acaba dificultando a sua adaptação inicial. Então, procure pegar a sua primeira lotação, é muito importante, pegar para, você não precisa fincar raízes, mas fique lá para trabalhar, para ter o melhor aprendizado. Principalmente quem vai para estados de fronteira, o know-how que você adquire de fiscalização, de trato com a sociedade naquela região, ele é extremamente importante que depois você, quando for para uma outra regional, para um outro estado, você já carrega essa bagagem contigo, porque ela é difícil de aprender, muitas vezes, num estado distante da fronteira, porque o tipo de fiscalização é bem diferente e a polícia se beneficia muito de quando a gente tem policiais de fronteira sendo levados para outros estados da federação. Então, vai para lá, mas sem fazer muito conta de vou ficar 3 meses, 6 meses, porque isso te dificulta muito na sua adaptação. A gente vê que tem muitos policiais que acabam ficando um pouco no desespero, porque pensou em 3 meses, saiu em 1 ano. Então, vai com uma conta um pouco maior, se você acabar saindo mais cedo, você fica feliz. Sim, uma sugestão. Nível superior tecnólogo pode concorrer às vagas? Até onde eu sei, sim, não tem nenhuma restrição. Você precisa ter nível superior, né? Você tem que ter nível superior. Até o último concurso não tinha restrição por o número de anos que você tinha que ter de nível superior. Então não tinha exigência do curso superior ser de 4, 5 anos, não. A exigência era só nível superior em qualquer carreira. Então não vejo problema nenhum para você. Tá, Rony? Magnus. Sou chefe PM aqui no Arte, o serviço nos 432 da minha folga, tem que ir para a educação, fiz na tua escalas extras, PRF folga de verdade. Olha, Magnus, a escala é 24 por 72, então assim, muito difícil você ser, vou usar a palavra incomodado, mas convocado ou receber demandas nas suas 72 horas, tá? Acontece? Acontece, mas não é corriqueiro, não é o padrão. Você pode ter comandos extras, né, uma necessidade de um carnaval, alguma atividade, mas isso é geralmente avisado com bastante antecedência, e aí o policial ele pode ser escalado durante essas 72 horas de folga, mas elas contam como hora trabalhada, então você vai acabar tendo você vai ter esse horário recompensado mais à frente, em um outro serviço de 24 horas que você tiraria, então isso não aparece extra não, entendeu? Então se você tirou suas 24 horas de plantão, aquelas 72 horas, eu não vou dizer que são sagradas, porque não são, mas normalmente isso é bastante respeitado, mas pode ter um curso, pode ter uma atualização de tiro, pode ter alguma necessidade, e aí fica difícil a administração considerar as 72 horas de folga de todo mundo. Então, ou seja, tome aqui a minha colocação como sendo, as 72 horas são geralmente muito bem respeitadas, mas a administração, tendo uma necessidade de contar com você por algum período durante a sua folga, ela vai te requisitar e você tem que atender, tá? Mas isso não é o padrão, isso não é o que normalmente acontece, tá bom? Vamos lá, Leandro. Bruno, também gostaria de saber se minha esposa já foi concursada servidora municipal e eu passando no PRF, ela me puxa quando ela está. Já ocorreu um caso assim com alguma remoção com vocês? Olha, a PRF leva muito a sério a situação do casal, né? Então, tratando a situação da família, quem tem filhos, etc., a administração ela tenta, de toda forma, atender a essas demandas de remoção que aparecem baseadas nesse assunto ou baseadas em situação de enfermidade ou qualquer outra coisa que apareça. A nossa área de recursos humanos ela é muito focada para a gestão de pessoas. Os inspetores que trabalham com isso, eles analisam individualmente cada um dos casos e fazem tudo que está dentro do alcance para poder atender. Então, tendo um dispositivo legal, não só para isso que você tá colocando, tá, Leandro, mas para qualquer outra coisa que vocês apresentem, bem redigido, bem sedimentado, vocês, obviamente, têm também aquela parte de que você está fazendo um bom trabalho, então a polícia, ela trata dos seus com muito carinho, como tem que ser, entendeu? Ela enxerga cada um dos seus servidores como seres humanos, que tem que ser muito bem cuidados. Então a polícia vai fazer de tudo para atender todas as demandas, inclusive essa que você está falando.
sim, já vi vários casos de servidores que são transferidos, um acompanhando o outro, entendeu? Isso acontece bastante. Eu não lembro direito como é que a lei trata com relação ao caso de municipal puxando um servidor federal, tá? Eu não me recordo exatamente, porque eu não trato com isso diariamente, mas eu acredito que a polícia faria certamente um esforço para manter a unidade do lar. Isso é bem costumeiro no pessoal que gerencia isso daí, tá? Ok, Miguel, que bom. Cara, previsão para o próximo concurso. Bola de cristal, bicho. Desculpa, Fernando. Nesse momento agora eu tô conversando com vocês aqui, mas eu tô em licença, né? Então eu tô fazendo um mestrado, então eu tô afastado um pouco da polícia, já tem uns 9 meses. Então eu não tô mais por dentro de tudo que está acontecendo, né? Pouco tempo atrás, antes de sair, eu saberia responder isso para você bem tranquilo, mas hoje eu não sei quando será o próximo concurso da polícia. O que eu posso dizer para você é que o Ministério da Justiça, na época do ministro José Eduardo, e com o novo ministro agora, a relação é muito próxima, eles entendem muito bem a necessidade do serviço prestado pela polícia e da carência de efetivo que a polícia tem, né? A polícia hoje está na faixa ali de uns 11 mil, 10.500 policiais, acredito eu, pelas minhas últimas contas, considerando as últimas turmas que entraram, e o nosso efetivo tem que ser muito maior do que isso. O efetivo autorizado da polícia é de mais de 13 mil policiais, então tem margem aí para muito concurso ainda, até porque nós temos turmas completando o tempo de serviço. Nós temos uma turma que entrou em 94, uma turma que entrou em 96, que são turmas que entraram com bastante efetivo, que estariam completando agora, né? Já teriam completado os 20 anos obrigatórios de polícia, e quem já tem tempo fora acaba tendo muita aposentadoria, que aumenta ainda mais a demanda por mais efetivo para completar essa lacuna em termos de quantidade, né? O know-how se ganha com o tempo, mas a parceria da PRF, pela inspetora Maria Alice, a nossa diretora-geral, com o Ministério da Justiça é muito forte. E a PRF é vista pelo governo federal como um órgão de Estado extremamente importante. Então, nós temos tido aí uma sequência de concursos grandes, mil e poucos alunos entrando na nossa academia anualmente. Então, assim, não posso dizer quando é o próximo concurso, mas minha opinião é que é difícil imaginar que a gente vai passar muito tempo sem concurso. A polícia adquiriu uma estrutura física lá com a sua Academia Nacional, lá em Florianópolis, e está preparada justamente para, anos a fio, formar muita gente. Então, eu acredito que é isso que vai acontecer. Eu recomendo que o pessoal que tem interesse em PRF se mantenha aí na ponta dos cascos, porque é bem possível que a gente tenha concursos próximos. Não posso garantir, mas eu acredito que não deva demorar muito para o próximo concurso. Vamos lá. Quantas lotações eu já tive? Bem, eu fui lotado já em Florianópolis, entrei por Curitiba, né, pelo estado do Paraná. Depois eu fui removido para Brasília, para trabalhar na direção geral. Depois eu não cheguei a ser removido, mas eu trabalhei bastante tempo em Florianópolis, por conta da implantação da academia, ou seja, trabalhei bastante lá, não cheguei a ser removido para lá, porque não houve essa necessidade, mas eu trabalhei bastante em Santa Catarina, e hoje eu sou lotado no Rio de Janeiro. Então, remoções mesmo foram 2, tá? Mas teve um outro estado que eu trabalhei um pouco, então conheço um pouco a realidade ali de Santa Catarina. Mas eu fui removido 2 vezes para responder a pergunta. Me perdi aqui um pouco. Foi da Emanuel. Não. Foi do Leonardo, desculpa, Leonardo. Então, quantas rotações eu já tive? Foram 3 rotações, ok? 2 remoções, então a minha inicial é mais 2. Acredita em um concurso para menos de um ano? Bem, voltando ali à situação do próximo concurso, Emanuela, desculpa, não posso te garantir, mas usando aqui a frase que você falou, se eu acredito, eu acredito. Eu acredito que a PRF não deveria pelo menos ficar sem concurso, não vou dizer fazer o concurso, mas pelo menos sem turmas
para ser informada todos os anos. Então, se a gente faz um concurso que tem validade por 2, 3 anos, a gente tem gente ali para ser chamado durante esses 2, 3 anos, que é a estratégia que a polícia tem adotado nos últimos anos, fazer concursos que caiba bastante gente. Então, a gente tem turmas e a chamada é feita em diversas turmas, a gente acaba às vezes chamando até os excedentes do concurso, é o que a gente tem feito. Então eu acredito que nós devemos ter concurso próximo, essa é a minha opinião. Boa tarde para você também, Márcio. Prova física para mulher, qual a maior dificuldade? Manuela, vai de cada um, entendeu? As provas físicas para ingresso, na minha opinião, elas não são difíceis para você tirar a nota mínima, né? O que eu vejo que as mulheres costumam sempre ter mais dificuldade é a situação da barra, né? Da barra fixa, ficar em suspensão, muitas não conseguem. Mas a prova de corrida, abdominal e tal, eu não vejo nenhuma dessas provas apresentando muita dificuldade se você tem um mínimo de prática esportiva, se você tem uma certa facilidade com esportes, você tira de letra todas as provas, assim, para tirar a nota mínima e passar. Óbvio que quando a prova física ela tem o perfil classificatório, você quer tirar a nota máxima, então requer uma certa dedicação. Mas, assim, eu oriento que se você está preocupado com qualquer uma dessas provas, é muito interessante que vocês se dediquem, porque depois que vocês virarem policiais, os testes físicos, eles continuam acontecendo, porque são esses testes físicos, a participação neles é que permite que vocês participem de cursos, que vocês tenham a capacidade de virar motociclista, para quem gosta, policial do choque, participar em curso de instrutores, etc. A gente cobra muito que os policiais participem dos testes físicos, obtenham notas mínimas, entendeu? Não é um espírito de competição, muito pelo contrário, é mais para que o policial ele tenha o incentivo, né, de poder manter a parte física dele bem desenvolvida, porque é uma necessidade não só do trabalho, mas da vida, para você poder ter uma vida mais longa e de qualidade. E a PRF ela tem também um programa que permite que, se você fizer adesão, ela te dá algumas horas da sua semana para a prática esportiva independente. Então, quem é policial militar que perguntou aí há pouco com relação a fazer educação física, etc., a educação física da PRF, a PRF ela considera que você faz por conta própria, e você vai fazer na academia, vai fazer natação, você faz o tipo de esporte, a prática esportiva que você quiser, e isso é debitado da sua escala. Então, se você, naquele dia que você está de serviço, por exemplo, está trabalhando administrativo, 8 horas por dia, de segunda a sexta, você tem 1 hora de cada dia para a prática de educação física, entendeu? Você pode fazer isso, se no prédio, por exemplo, da superintendência ou da delegacia tiver espaço para isso, você pode fazer lá, mas se você quiser fazer em casa, numa academia, numa piscina e tal, você pode fazer e é por conta, não existe controle sobre isso, a PRF considera que é do interesse do policial fazer a prática esportiva, e é interessante para a polícia que você faça, então é bem assim que funciona, tá? Então recomendo que não só para o concurso, mas para a vida, que você se dedique aí à parte física, que eu me lembre, para as mulheres era barra fixa, tá, Emanuela? Espero ter respondido. Algumas mulheres realmente têm muita dificuldade de manter ali a parte da suspensão na barra. A PRF já recebe o adicional de fronteira como na PF. Bem, Matheus, o adicional de fronteira ele foi uma conquista conjunta, né? Ele foi a PRF, a PF, se não me engano, a Receita também estava junto para receber o adicional de fronteira, está todo mundo dentro do mesmo pacote. Quando eu saí de licença, ninguém recebia ainda. Ainda estava se trabalhando isso no Ministério da Justiça. Eu vou te pedir desculpa, não sei te responder. Eu não sei nem se a PF está realmente recebendo. Acho difícil a PF estar recebendo e a PRF não estar. Então, se você está colocando que a PF já está recebendo, eu acredito que, se a PF está, a PRF também já deve estar. A regulamentação era muito parecida e não faz muito sentido começar a pagar para um e não pagar para o outro. Eu acredito, como eu não recebi, assim, pelo menos e-mail ou mensagem interna falando sobre o início do pagamento do adicional, eu diria que não está pagando, mas se você está colocando que a Polícia Federal está recebendo, então eu acho difícil a PRF não estar recebendo também, tá? Então, até eu sair de licença, que foi no meio do ano passado, não estava, ninguém estava recebendo.
Talvez isso tenha mudado no passado recente, tá? Mas como eu não trabalhava na fronteira, então isso também assim, nunca foi muito do meu interesse, nunca corri muito atrás para acompanhar. Mas é um tema grande, então certamente teria sido feita bastante divulgação sobre isso, tá? Quanto estaria a diária em uma operação para o Estado? E hoje em dia está havendo muitas operações. Bem, a diária, cara, eu posso verificar para você aqui o valor na internet, mas ela varia de local para local, né? Então você tem, por exemplo, se não me engano, Brasília e Rio de Janeiro são os maiores valores, se não me engano está na faixa de uns R$ 200, mais ou menos a diária, né? Desconta ali o seu vale alimentação do dia e tal, então, se não me engano dá mais ou menos isso, R$ 200 a diária, mas tem lugares que pagam menos, 170, 160, não sei muito de cabeça, mas os valores giram em torno disso. Operação a PRF faz o tempo todo, tá? Tem muitas operações em todo o país, principalmente na fronteira. Nós passamos aí há anos fazendo a operação chamada Operação Sentinela, que é uma operação que ocupa vários pontos da fronteira para o combate ao narcotráfico, principalmente, mas diversos outros crimes típicos de fronteira. A PRF agora, nas Olimpíadas, antes das Olimpíadas, depois das Olimpíadas, nós fazemos várias operações, operação Cinturão Metropolitano, Cinturão de Divisas, vários locais ao mesmo tempo recebendo presença da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos muito deslocamento de efetivo em todo grande feriado, então toda vez que você tem Corpus Christi, Natal, festa junina no Nordeste, algum feriado local que tenha muita movimentação de veículos, a PRF sempre se prepara e se estrutura para isso. A PRF também, ela se coloca numa posição, se vocês entrarem no site da Polícia Rodoviária Federal, lá no www.prf.gov.br, vocês observarem lá no mapa estratégico, tem uma área lá de planejamento estratégico, vocês observarem o mapa estratégico da polícia, vocês vão ver que a PRF se coloca numa posição de polícia com presença onde a União tiver necessidade. Então, onde a União determina, a PRF ela se coloca presente, ela é a polícia de nível federal, né? Uma polícia uniformizada, ostensiva, então ela se coloca sempre à disposição. Então a PRF, geralmente quando você tem qualquer problema no país, envolvendo principalmente rodovias, mas até mesmo fora, a PRF está sempre envolvida, ela está sempre participando como um vetor ali do Ministério da Justiça, com resposta muito rápida. A PRF ela tem uma mobilidade muito grande, então nós temos, todos os estados possuem grupos de operações especiais, então sempre que você tem um problema no estado, os estados em volta geralmente se deslocam no mesmo dia, você tem equipe se deslocando para aumentar o policiamento, reforçar o policiamento naquela região. Então, operação a gente faz o tempo todo. Difícil você pegar uma época que a polícia não está fazendo algum tipo de operação nacionalmente, tá? Ok, Leandro? Qualquer coisa, pergunta de novo aí, tá bom, cara? E hoje em dia... você perguntou outra coisa. Hoje em dia está vendo muito... Então, já respondi, tá? Rodrigo, se eu faço parte de algum grupo dentro da PRF, corregedoria, tática, como direção da PRF por indicação ou cargos vagos? Tá. Assim, cara, a PRF, eu não sei de onde você vem, Rodrigo, se você é policial militar, policial civil, se você tem algum outro histórico, mas assim, a PRF é óbvio que quando você trabalha muitos anos na área de corregedoria, na área de inteligência, você acaba, pelo próprio know-how que você adquire naquilo, você acaba ficando até difícil para você se afastar, né? Você conhece todo mundo que trabalha naquela área, você conhece muito daquele métier, então você acaba ficando conhecido como alguém de corregedoria, alguém de operações e tal. Isso acontece. Não é o meu caso, eu nunca trabalhei muito tempo na mesma área, tá? Eu trabalhei pouco mais de 2 anos e meio, com a área de projetos em Brasília, depois eu fui para a área de operações, trabalhei com comando e controle, e depois fiquei 2 anos como chefe da área de ensino, como diretor lá da Academia Nacional. Então, transitei por áreas diferentes, não sei o que me reserva quando eu retornar da minha licença, mas eu não vejo você com necessidade de se preocupar se você vai pertencer a um grupo ou não, porque, no final das contas, todo mundo é PRF, a polícia ela trabalha muito para manter
um nome só, um emblema só, então as suas viaturas, elas procuram utilizar só o emblema da polícia, todo mundo é policial rodoviário federal, então fica bem focado na imagem da Polícia Rodoviária Federal, e você tem uma certa facilidade de você trocar de uma área para outra, não é nem um pouco impossível. Na verdade, todas as áreas precisam de gente, né? Tá todo mundo brigando por mais gente, óbvio, porque é muito trabalho para fazer. Então, se você é um bom policial, tem um bom desempenho, você tem boa produtividade, boa índole, sempre as pessoas conhecem você com boas referências, as portas se abrem para você com muita facilidade, no estado que você vai ser lotado, na delegacia que você vai ser lotado, ou até nacionalmente, para trabalhar em Brasília, trabalhar em operações. Quem trabalha bem, rapidamente é reconhecido, isso é muito bom, isso é um dos melhores aspectos da polícia. Ela não espera você ter 5, 10 anos para começarem a saber o seu nome, para você começar a ser chamado ou conhecido. Quem é bom se destaca rápido, não que tenha pouca gente boa, não é isso, mas é porque a polícia ela reconhece rápido quem trabalha bem, quem quer trabalhar, quem dá o extra, porque tem bastante trabalho. Então a demanda é sempre crescente, tem sempre precisando de gente boa em todos os lugares, e o pessoal briga muito por um servidor de qualidade. Então, se você entra com o perfil de trabalhar bastante, se dedicar e estar sempre ali engajado com o serviço, fazendo melhor, não precisa se preocupar com caixinhas ou vagas, porque elas vão acontecer quase que naturalmente. Óbvio que você, se voluntariando, participando das operações, estando sempre disponível com o teu chefe e tal, as coisas acontecem ainda mais rápido, entendeu? Então, fique tranquilo, não se preocupe muito com essas caixinhas, com essas separações, a polícia não é muito caracterizada por isso, é bem fácil de você migrar de uma área para outra, principalmente se você quiser, tá? É mais por comodidade que as pessoas não mudam, mas fique bem tranquilo com isso, ok? Vamos lá, se você faz parte de um grupo, tá. A prova de título se manterá no próximo concurso. Bem, eu não vejo como isso mudar. A legislação que aprovou a alteração até para o nível superior, né, que criou a parte do superior, ela fechou o tema em cima de provas e títulos. Então a PRF não é facultada a PRF fazer uma prova sem pontuar títulos, entendeu? É obrigatório também ter a consideração de títulos. Até que se mude essa previsão, prova de títulos vai ser mantida, tá bom? No último concurso, tivemos pontuação por títulos e também experiência profissional. Você acredita que isso pode virar um padrão? Como acabei de falar, acredito que sim, né? Quando a PRF fechou a questão de ser nível superior, essa mudança veio e basicamente amarrou. Então, eu não vejo a PRF mudando isso, até porque é um caminho natural de uma polícia que quer se especializar, que quer policiais cada vez mais capacitados, incentivar o estudo, incentivar aqueles que têm títulos. Então, acho que isso é um caminho sem volta. Não vejo a polícia vendo isso com maus olhos. As referências de pessoas que chegaram à polícia com títulos são muito boas, são pessoas que sempre chegaram para produzir mais, chegaram com muita competência. Então, não vejo nenhuma restrição para isso, não vejo nenhuma corrente contrária da polícia para a gente mudar isso daí. No seu caso, você está faltando para estudar. Você, nesses 9 meses, está sendo remunerado? Me desculpa a pergunta, minha ideia é fazer no mestrado e doutorado também, por isso a pergunta. Mas vamos lá, Leandro. A 8.112, ela prevê o que chama de licença capacitação de longa duração. A gente está um pouquinho fugindo, mas só para não deixar você sem resposta. A licença capacitação de longa duração, onde você tem a situação de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Se você vai fazer um desses cursos, a TRF tem uma legislação interna que prevê isso, né, que regulamentou isso. E se você vai fazer num tema que a polícia tem interesse, se você vai fazer numa universidade de renome, e se o seu tema de dissertação ele é um tema de interesse da polícia, a polícia, seguindo lá os normativos internos dela, pode considerar que ela tem interesse no seu mestrado. E aí, nesse caso, é uma licença com ônus parcial, que chama, né? Então, mantém-se o pagamento do seu salário e você vai fazer o seu curso. Quando não tem ônus, né, quando a polícia, você quer fazer um mestrado, você é sem ônus, você vai basicamente sair de licença e você não vai receber
o seu salário, mas aí depende muito do tipo de licença que você está tirando, do curso que você vai fazer, aonde. Existe uma comissão dentro da polícia que analisa o trabalho que você vai fazer de dissertação, analisa a universidade que você vai cursar. Então, tudo isso é pesado, tudo isso é considerado para dar a licença ou não, tá bom? Então, se você tem esse interesse, ótimo, a polícia abraça e incentiva isso, na verdade. É só realmente a qualidade do curso que a gente se preocupa bastante, para que as pessoas não saiam para ficar 2 anos fazendo mestrado que não vai se refletir depois em benefício para o órgão, tá bom? Em quanto está girando o salário líquido? Depende da sua classe, do seu nível dentro da polícia, né? Se você tem mais ou menos uns 10 anos de polícia, o seu salário líquido está hoje, em torno de uns 10 mil reais. O salário inicial, se não me engano, ele é mais baixo, bem mais baixo, principalmente com a inclusão daqueles 3 primeiros níveis, dos 3 primeiros anos, teve uma redução razoável do salário. Depois dos 3 primeiros anos, tem um ganho maior. Eu posso abrir aqui para poder compartilhar com vocês, aqui na tela, a situação dos salários da PRF. Se for o caso, eu posso puxar para vocês aqui. Mas, se não me engano, estava entrando bruto, estava na faixa ali de 6 mil inicial. Então, depois que tem uns descontos, ali deve cair para a faixa de uns 5, 4,5. Te falo mais do meu, né? Eu tenho 10 anos de polícia, o salário gira em torno de 10 mil. O salário é mais ou menos esse, tá? Então, o Miguel falou aqui, a PRF ainda não está recebendo adicional de fronteira. É o que eu imaginei, Miguel, tá? É o que eu imaginei, mas eu não sei se a PF já está, que foi o que perguntaram antes aí. Vocês podem colher fazer cursos com armamento pesado? Se sim, como ocorre? Bem, a PRF, ela possui diversos tipos de armamento, principalmente a gente capacita os servidores a utilizar os armamentos que estão com eles, né? Então, vocês que vão entrar para fazer um curso de formação vão receber treinamento para utilizar todos os armamentos que vai estar ofertado para vocês quando vocês ingressarem na polícia. Então, vocês vão atirar com uma pistola, .40, vão atirar com a calibre 12, vão atirar com a submetralhadora Taurus. Se não me engano, são essas duas, são essas 3 mais ou menos que vocês atiram inicialmente. Os grupos especiais, eles fazem uso de fuzil, então a gente acaba também treinando esses policiais para o uso de outros armamentos. A gente não capacita os policiais não treina os policiais com armamento que não está na dotação deles, né, que eles não estão sendo utilizados, que eles não são requeridos para utilizar aquele tipo de armamento. Se você migra e passa a fazer parte de um grupo de pronto emprego, de um grupo de choque, de um grupo de operações especiais, aí esse pessoal acaba tendo uma dotação de armamento de mais impacto, pela necessidade do serviço, o tipo de enfrentamento que eles fazem. Então aí você vai receber o tratamento respectivo para aquilo. Tá bom, Leandro? Quanto tempo para se tornar um inspetor? Bem, Leandro, o termo inspetor, ele tem mais ou menos 2 conotações, tá? A primeira que veio era com relação à faixa que você ocupa. Como eu expliquei aqui antes, nós não tínhamos o primeiro nível, né? Que são esses 3, a primeira classe, que são os 3 primeiros níveis que tem hoje. Antigamente era só os outros 3. A última classe era a classe de inspetor. Então, o inspetor era quem estava naquela última classe, quem tinha mais tempo de polícia, que eram os inspetores. Mas, por prática, os policiais que desempenham cargo de chefia também são chamados de inspetores. Então, quando eu estava desempenhando meus cargos de chefia, os policiais se referiam a mim como inspetor, apesar de eu não estar ainda na última classe, né? Até porque o nome da última classe hoje em dia já não é mais inspetor, mas se manteve essa cultura na Polícia Rodoviária Federal. Ok? Vamos lá. João Lucas, boa tarde, Bruno. Gostaria de saber como funciona a questão de comando na PRF, já visto que não existe diferença, como por exemplo na PRF de delegados, agentes e peritos. João Lucas, a comando na PRF funciona muito bem, obrigado. É uma organização
bem diferente das outras que existem. Você comparou com a Polícia Federal, mas você pode comparar com qualquer outra polícia militar, polícia civil. Em termos de polícia, acho que é a única que tem esse modelo. Ela é bem horizontal. Só tem um cargo, todo mundo é agente, e hoje a situação de quando você é alçado a um cargo de chefia, que você vai ter algum comandamento, né, sobre as ações e tal, dentro do seu rol de incumbências, a gente costuma dizer que você não é chefe, você está chefe. Então, enquanto você estiver naquela função, você desempenha as funções de chefia, você tem o comando inerente àquela função, que obviamente não é só a função que te dá o comando, também é a sua liderança, é o seu perfil, é o seu relacionamento com seus pares, é que acaba dando autenticidade para a sua liderança, para o seu comando. Então, é um pouco difícil de explicar, mas funciona muito bem, tá? Isso acaba também dando muita autonomia para os policiais têm muita liberdade para atuar, uma liberdade encarada de forma extremamente positiva, os policiais têm muito acesso à informação, ao que fazer, como fazer, quando fazer, é um treinamento muito bem feito, né? Não só na academia, mas nos próprios núcleos de capacitação dos estados estão sempre reciclando os policiais. Então, essa parte do comando, ele é exercido dessa forma, sem conflitos, funciona muito bem, né? Então, hoje você é cacique, amanhã você volta a ser índio e funciona muito bem isso, as pessoas assimilaram isso muito bem na polícia e respeitam bastante isso, então funciona, não se intimide com isso de forma alguma, você vai ter gente bem comum, gente com bem menos tempo de polícia em cargos de chefia, porque tiveram a vontade de estar lá, e às vezes o mais antigo não tem mais interesse de ser chefe, ou às vezes ele é mais capacitado, ele tem melhores atributos de liderança, então acontece bastante isso, mas a gente também não confunde as coisas, é óbvio que as pessoas que têm mais tempo de polícia, a gente se refere a eles sempre pela liderança que eles emprestam na hora de coordenar o grupo, de fazer o grupo funcionar, você vai atrás deles buscando conselhos, então é bem assim que funciona. Então, a antiguidade, ela obviamente existe, a gente sempre se refere aos mais antigos por conhecerem melhor a polícia, terem mais dicas e conhecerem às vezes melhor o caminho das pedras, mas o pessoal novo também entra com muito gás, entra com muita vontade de fazer, entra muito bem capacitado, cada vez melhores preparados, e essa mescla tem funcionado muito bem para a polícia. Então, o comando não é um problema, fique tranquilo com isso, tá? E isso dá muita sinergia, porque é um cargo só. Então, todo mundo rema na mesma direção. Isso é muito bom para a gente, tá? Vocês entram num órgão que pensa único, pensa numa cabeça só, sempre indo na mesma direção. Então, é um órgão bastante promissor, tá? Até voltando no tema de salário, essa é uma perspectiva que a gente tem de melhoria, né? A PRF, quando era segundo grau, quando ainda era um cargo que a gente admitia com segundo grau, nós éramos basicamente o melhor salário dos cargos de nível médio. E hoje em dia nós estamos por baixo dos cargos de nível superior. Então, na verdade, o que a gente precisa é de um reenquadramento, não é nem ficar pedindo aumento. A PRF deveria ser reenquadrada num novo nível de salário. E isso é uma briga que os sindicatos e tal conduzem já há algum tempo para tentar reclassificar o posicionamento do salário do policial rodoviário federal dentro dessa mudança de nível médio para nível superior. Não dá para você ficar só pensando em repor a inflação, porque você não condiz com essa mudança de interpretação que foi feita em cima do cargo. Tá? Bruna, a prova física para ser do NOI é bastante pesada, e o pessoal que está no NOI teria que ficar à disposição para qualquer operação. Não me lembro de provas físicas para participar do NOI. É diferente do que você vê nas equipes de operações especiais, às vezes de Forças Armadas, comandos anfíbios e tal, não sei o que você vê na Marinha, no Exército, né? Não tem isso. O pessoal que vai para o NOI é um pessoal que geralmente, pela minha experiência, são pessoas que se destacam nos grupos táticos das delegacias. As delegacias, normalmente, elas possuem um pequeno grupo tático, e esse grupo tático trabalha numa escala diferenciada para fazer um enfrentamento maior à criminalidade. O pessoal que geralmente se destaca nesses grupos chama a atenção do núcleo de operações especiais, essa é uma forma deles serem chamados. Muitas vezes você, trabalhando na delegacia, você
consegue participar por mérito seu, se candidatou e tal, para um curso de motociclista, para um curso de choque, para um curso de tático, e aí você faz esse curso, automaticamente o seu nível de capacidade técnica aumenta e o pessoal do NOI tende a buscar pessoas que estão demonstrando interesse em se especializar, estão melhores preparados, então essas pessoas acabam sendo convidadas para participar do NOI, e você está operando junto, você conversa com eles, essa lateralidade que eu falei, ela facilita demais, você vai lá, bate na porta, conversa com o chefe, diz que quer trabalhar lá, então todo mundo te aceita, é bem tranquilo, não tem aquela coisa estanque de que você não pode conversar com o outro, todo mundo é policial igual, todo mundo é agente, todo mundo se respeita, e dá para conversar com todo mundo, então se você tiver interesse, bate na porta do chefe do NOI, se ele não puder te receber naquele momento, se não puder te chamar naquele momento, certamente ele vai ficar de olho no seu desempenho, para depois investir mais, para poder trazer você para o núcleo, tá? Mas prova física, não tem... Não me lembro de ter visto isso em todo esse tempo. Disposição para qualquer operação você acaba tendo que o NOI é um grupo que ele tem que se mobilizar rápido, então ele acaba sendo mais demandado e você normalmente viaja bastante. Então, se você for o cara que perguntou sobre a diária, o NOI é uma pessoa que costuma estar sempre sendo empregado em todo o estado pelo superintendente, e muitas vezes sendo requisitado para deslocar para outros estados. Então, o NOI é um grupo que está sempre viajando. Aí você tem que interpretar do jeito que você achar, bom por um lado, ruim por outro, mas é um grupo muito atuante, e esse é o lado bacana do NOI, entendeu? O pessoal que está lá é muito vibrador, gosta muito do que faz, gosta muito de estar presente, de ajudar a polícia, ajudar a sociedade, enfrenta o perigo, então, assim, é um pessoal que gosta do que faz, então eles não veem esse lance de estar à disposição como uma coisa negativa, tá? Bruno, muitas pessoas falam a respeito das baixas na PRF. Realmente muito alto essa conversa? Desculpa, Leandro, eu não sei o que você está falando de baixa. Baixa o quê? Óbito em serviço? Se for isso, é conversa. Raríssimos casos de policial ter óbito em serviço, muito raro. E a maioria dos casos, quando isso acontece, o óbito ocorre por acidente de trânsito. Entendeu? Então, enfrentamento, eles são... Morte do policial por enfrentamento é muito raro. Raro, mas raro mesmo. Tá? Não é raro de você pensar em termos de mês, não. É raro de você pensar num ano, qual foi o ano que aconteceu que morreu um PRF em enfrentamento com a criminalidade. É mais ou menos nesse nível que você pensa. O que não significa que não tem enfrentamento, existe, mas ele ocorre de uma forma que a gente confia que os nossos policiais estão muito bem treinados, fazem da forma certa, e a resposta da polícia é sempre muito enfática quando a gente tem um caso de policial que foi ferido, etc. Então, isso gera, acredito, que um comportamento muito bom dos nossos policiais de saber lidar com situações de risco. Então, os policiais efetivamente enfrentam bastante a criminalidade, enfrentam de uma forma até bem difícil, porque a gente aborda os veículos para fazer fiscalização de trânsito, que trata muito bem o cidadão, e às vezes aquilo evolui para uma situação de crime. Então, o policial tem que estar sempre fazendo essa troca tem que estar sempre muito atento para fazer essa troca bem rápido, né, de quando que ele está engajando só numa conversa com o cidadão e quando aquele cidadão vira um criminoso que pode oferecer algum risco. Então, o policial é bem treinado para isso. Tá? Então, se você está falando de muitos óbitos de PRF, vai para a parte da conversa, porque é conversa. Vamos lá, Vanessa, boa tarde para você também. Como foi sua rotina de estudos para passar no concurso público? Olha, eu na época que eu passei, Vanessa, foi no concurso de 2003, eram muitas vagas, né? Então foram 3.000 vagas, então eu estudei razoavelmente, mas o concurso naquela época ainda era nível médio, então eu acredito que ele não tem a mesma dificuldade que está oferecendo para vocês hoje. Tá? Então, certamente, com o que eu estudei naquela época, eu não passaria hoje, não. Apesar de eu ter estudado razoavelmente bem. Então, se eu for passar para você como eu estudei naquela época, porque já tem bastante tempo, eu acho que eu não vou servir muito de parâmetro para você, trazendo daquela época. O que eu vejo do pessoal que está passando hoje são pessoas que estão estudando há pelo menos um ano. Né? São pessoas que estão estudando há bastante tempo. O foco acaba ficando muito na parte de trânsito, né, estudando muito a legislação de trânsito, porque ela sempre teve um peso muito grande,
mas aí vem um concurso ou outro que trânsito não recebe muito peso, depende muito da organizadora do concurso, então isso acaba dificultando o planejamento de quem está atento para o concurso. Então é ficar atento ao que foi que aconteceu nas últimas provas, tentar, obviamente, bater todo aquele conteúdo, mas assim, infelizmente a minha rotina foi baixa, eu estudava todo dia mais ou menos umas 2 horas, estudei durante mais ou menos uns 4, 5 meses e foi o suficiente para mim, mas eu passei depois de 2000, então, ou seja, tinham muitas vagas, então se você pegar hoje uma vaga, um curso que tem menos vagas, é muito mais difícil, muito mais concorrido, essas 2 horas não são suficientes, os 4, 5 meses não são suficientes, então recomendo que você converse com outros professores que estão mais antenados. Eu estou aqui ajudando muito mais pela minha condição de conhecer a PRF, né, de ser instrutor lá dentro, mas eu já tenho muitos anos que eu não faço concurso público, na verdade esse foi o último que eu fiz, então tem 10 anos, então estou bem afastado disso, então desculpa, mas não vou ser de muita ajuda para você nisso, para saber o quanto se estuda para passar. Marco, desculpe, talvez já tenha comentado, a última prova não caiu quase nada de parte de trânsito, é pouco provável que se repita. Então, Marcos, eu estava acabando de falar sobre isso agora. Na verdade, o que acontece? A PRF, ela é muito isenta na hora de realizar o concurso público. Então, nós contratamos uma organizadora, no caso aí, uma que a gente contratou ultimamente foi a CESP, e a gente entrega para a CESP o que é para cair. Então, está aqui o que os alunos estão estudando, essas são as leis e tal, não sei o quê. A CESP faz as questões e ela distribui as questões. A PRF, no último concurso, ela não atuou de forma alguma direcionando. Não sei como vai ficar para o próximo concurso. Certamente a gente sentiu falta também dessa parte de trânsito, isso foi muito comentado pelos alunos nos últimos cursos de formação. Obviamente comentaram, mas eles passaram, né? Estavam lá. Então isso pesou bastante. A gente também sentiu que a parte de trânsito, muitas vezes, os alunos não estavam sabendo tanto quanto deveriam, né? Talvez o pessoal que sabia um pouco mais de trânsito não passou, entrou quem não sabia. Não estou aqui para ficar julgando, mas cair mais trânsito é bem interessante para a gente. Mas é também interessante você ver, Marcos, que se o próximo edital não tratar nada com relação a percentual das questões, então leve como se fosse exatamente o mesmo concurso. A polícia, se ela não botar no edital para amarrar o CESP ou a outra organizadora que tiver, em quantas questões ela tem que fazer de trânsito ou de cada matéria, a PRF, se ela não botar no edital, então ela não amarrou. Então pode acontecer o que for. Entendeu? Pode ser a mesma situação do último concurso, que o CESP acabou colocando menos questão de trânsito. Entendeu? Não sei se a polícia acabou entrando em contato e reclamando um pouco diretamente com o CESP, isso pode acabar revertendo e voltando a ter um pouco mais de trânsito, o que eu acredito que possa acontecer. Eles sempre recebem um refluxo, né? Pô, teve pouco trânsito, bota um pouco mais. Eu acredito que tem um pouco mais de trânsito em comparação com o último concurso, então voltando mais ou menos aos anos anteriores. Mas, repito, se não tiver nada no edital, não considere que a prova vai ser tão diferente assim da última, porque a polícia ela procura se manter bem isenta e deixar a administradora do concurso tocar a prova, entendeu? Para a polícia não se misturar e não colocar como se ela estivesse canalizando, etc. Então ela fica bem de fora da execução do concurso, tá, Marcos? Qual conselho você daria sobre os estudos para quem está almejando ser um PRF? Bem, Rodrigo, seguindo um pouco ali pelo que a Vanessa falou, os estudos, cara, eu acho que vocês estão aí no ponto dos concursos, vocês estão aí com os professores de vocês que estão abordando. Esse pessoal está sempre destrinchando as provas, estão sempre observando, vendo tendências, analisando as questões. Eles vão saber orientar bastante vocês aí sobre como fazer. O que eu falo para você é o seguinte, no último curso, no curso de formação que teve no início de 2015, que é que eu estava lá como diretor da academia, foram 1.200 alunos, 1.200 pessoas de altíssimo padrão, entendeu? Alunos, assim, de muito alto nível, então pessoas que certamente estavam muito bem capacitadas. Eu dei aula para todas as turmas,
de uma das disciplinas que eu ministro na polícia, entrei muito em contato direto com os alunos, as perguntas eram muito perspicazes, os alunos sabiam de ponta cabeça o manual, eles liam tudo, eles repetiam, eles sabiam, eles acompanhavam, muito críticos. Então, assim, deu para sentir muito bem esse lance do nível superior, do pessoal que tem mestrado, que tem doutorado, foi bem impactante ver isso, foi muito gratificante ao mesmo tempo, mas, assim, é um pessoal muito bem preparado. Então, hoje em dia, a PRF é um concurso cada vez mais procurado, nós tivemos aí pessoas, inclusive, que passaram em outros concursos, nosso curso de formação começou um pouco depois do curso de formação de outras polícias, da Polícia Federal, por exemplo, teve gente que migrou de lá para o curso da PRF, que queria trabalhar e queria desempenhar o trabalho de policial rodoviário federal. Então, assim, um órgão que está crescendo, está chamando gente de mais qualidade. No caso de vocês aí que estão interessados, não é diferente. Então, a demanda é alta, entendeu? O pessoal que tem passado, mesmo com muitas vagas, é um pessoal muito bem qualificado. Então, o estudo tem que ser muito levado a sério. Se você acha que está estudando o suficiente, dobra, estuda mais, porque se você quiser garantir, entendeu? Vamos ver aqui. Pessoal batalhão, sou fã da PRF, mas o que me desanima a estudar é ter ainda a banca CESP. As notas geralmente são altas ou baixas. Alguém pode me tirar essa dúvida? Se alguém quiser tirar a dúvida do Leandro, fica à vontade, tá? O problema é assim, cara, independente de como o CESP faz ou deixa de fazer, não estou fazendo aqui nenhuma crítica ao CESP, a regra se aplica para todo mundo, entendeu? Então, por mais que você se sinta às vezes prejudicado, está prejudicando a todos. Às vezes o que você precisa é focar um pouco mais em entender a prova do CESP, entender como é que as questões são formuladas, isso faz parte do estudo de vocês, não é só estudar a matéria, mas uma dica que eu sempre considerei muito boa é você estudar a prova, estudar como aquela banca faz as questões, como é que eles estruturam, onde é que está a pegadinha, como é que eles geralmente apresentam o conteúdo, como é que eles cruzam conteúdo de matérias diferentes, aprender como é que a prova é apresentada, que a banca vai ser a mesma, então a tendência é que a construção das questões não seja muito diferente. Hérnia de disco barra o candidato. Olha, o teste, a parte médica, ela é bem rigorosa. Então, dependendo do que apresentar no seu laudo, vai depender muito do que o laudo vai dizer que você é capaz ou não é capaz de fazer, tá? Nós tivemos policiais aí que se formaram na última turma, que tinham até problemas físicos, né? Pessoas que tinham que usar prótese para correr e tal. Óbvio que esse pessoal acabou tendo que entrar com uma liminar, foram barrados no teste, mas por liminar eles entraram, tiveram um excelente desempenho, que foi muito, muito bacana. Então, se você tiver um problema médico que te limite, entenda, minha sugestão para você seria, procura um médico, obviamente trata o seu problema, etc. Não pense só em você como candidato, porque se você tiver um problema físico que te incapacite para ser policial, talvez o que você precise seja, se não conseguir resolver o seu problema, você vai passar para fazer a prova da polícia, às vezes com um mandato de uma mandado de segurança, uma ordem judicial, mas depois a atividade policial em si vai ser não só muito demandante, mas vai ser prejudicial para a sua saúde, cara. Então, Leandro, toma cuidado com essa opção aí, tá bom? Verifica a situação, se isso limitar demais você e colocar a sua saúde em risco, não recomendo que você pense só no concurso, tá? Porque você vai ter ali depois estágio probatório, etc. E se você ficar apresentando problemas, você vai simplesmente perder um período da sua vida ali que com problemas médicos dentro da polícia que não vai refletir positivamente para você, tá? E quanto às perícias na BR, existe algum movimento para formar PRF perito? Bom, Magnus, tudo interligado. Nós continuaremos sendo PRFs, vai continuar sendo a gente não vai criar uma classe diferente dentro da PRF, tá? Nós já temos cursos de perícia, vários policiais aí formados em curso de perícia, a PRF hoje, em conjunto com a Universidade Tecnológica, Universidade Federal, Universidade Tecnológica Federal lá do Espírito Santo, de Santa Catarina, esqueci agora a sigla,
desenvolver um curso de especialização em perícia de trânsito. É o único no Brasil que eu saiba, né, e os policiais estão sendo formados especialistas em perícia. Então, é um curso que não vejo necessidade de todos os policiais fazerem, mas pelo menos um por escala em cada posto deveria estar formado nisso. Mas a gente, para você entender um pouco melhor, a perícia para o funcionamento dela no Estado, por mais que exista toda uma previsão legal do PRF fazer a perícia, a gente sempre tenta conversar com o Instituto de Perícia ou com a Polícia Civil, dependendo do Estado, como é que está estruturado lá da Polícia Civil, se está dividido com perícia ou não, conversar com eles, estabelecer com eles a melhor forma de funcionar, e isso tem funcionado muito bem. Tem vários estados que a PRF já está líquido e certo, o Ministério Público também já entrou de acordo. Então, nesses estados, a gente está implantando o processo de perícia, os boletins diferenciados que a gente faz o atendimento, que fica um trabalho fora de série, reconhecido por todo mundo que tem acesso a um boletim de perícia. Os policiais utilizam equipamentos específicos, fazem todas as medições, é um trabalho assim, fantástico. Os boletins de acidentes normais já é um trabalho muito bem feito, mas a perícia ela tem um aprofundamento diferenciado, e esse é o trabalho que está sendo desenvolvido agora. Isso já tem sido feito, já está sendo feito. Vários estados, a PRF já está implantada a perícia, Sergipe, a própria Santa Catarina também já começou a fazer, Rio Grande do Sul, se não me engano, é o próximo que está na lista, e a perícia já está sendo feita. Isso é uma tendência, vejo muito difícil de mudar esse movimento, tá? Pessoal, a gente está passando muito aqui de uma hora, eu vou tentar fazer um resumão aqui das próximas perguntas que foram feitas e responder um pouquinho mais rápido. Então, pode tatuagem no antebraço, que eu saiba, nenhuma restrição, tá? Não tem problema de tatuagem, ok? Troca de escala, sim. Em alguns lugares se adota alguma restrição, mas quando a troca de escala é muito abusiva, né? Tem gente que troca todas as escalas ou coloca... troca para poder tirar uma sequência de serviços só com 24 horas de descanso, aí a qualidade do serviço decai muito. Se você troca uma escala em 24 por 72, você acaba dando 24 por 24, 24, 24, 24. Você dá 3 plantões em sequência. E você, no seu segundo, terceiro serviço, você definitivamente tem muita dificuldade de produzir no mesmo nível. Seu corpo sofre, né? Então, os chefes normalmente autorizam, mas não de uma forma que isso seja o tempo todo. Tá? Mas não vejo nenhuma restrição para a escala, não. Varia de local para local, é discricionário do chefe da área, mas isso é bem aceito, ok? Não tem remuneração extra pela perícia, é o trabalho normal do policial. Tá? Se o trabalho dele é fazer a perícia, ele faz a perícia e não tem remuneração, pelo menos extra, hoje sobre isso. Tá? A Emanuela perguntou, tem convulsões, mas não chega a ser epilepsia, no último edital estava com impedimento, pode entrar com unidade de segurança ou me adianta? Olha, Manuela, se você acha que está no seu direito, não só pelo que você tem, mas qualquer outra coisa, jamais vou falar para você que você não pode buscar justiça para garantir o seu direito. Faça, entendeu? Faça isso para tudo na sua vida, não só para concurso. Sempre que você sentir que você foi prejudicada, corre atrás do seu direito, isso é primordial. Só verifica você mesma se essas convulsões que você tem, se elas são impeditivas. Imagina o serviço policial, onde muitas vezes você vai estar em situações de perigo, nessas convulsões que você tem, que eu não sei como é que funciona, qual que é a dimensão, a profundidade delas, mas se isso for prejudicial à sua segurança, etc., talvez não seja o caminho certo para você perseguir. Avalia, vê com o médico, vê se é tratado, vê se utilizando algum tipo de medicamento, resolve essa convulsão, que não impeça o seu discernimento, o uso de arma de fogo, etc., A polícia, obviamente, tem espaço para várias atividades, mesmo aquelas que não são na linha de frente, né, mas é difícil você entrar no órgão policial pensando em fazer tudo menos ser policial. Não estou dizendo que é o seu caso, obviamente, estou tentando passar aqui o máximo de informação possível para você. Veja a sua situação, mandado de segurança pode utilizar, óbvio, a polícia acata toda a ordem judicial que chega, é na hora. Nós tivemos vários, 10, 15% das pessoas que estavam no último curso de formação no comandado judicial, a polícia abraça, bota todo mundo para dentro, porque no final das contas é mais um policial formado, então a gente não tem nenhuma restrição com isso, mas dependendo do mandado de segurança, é óbvio que gera uma certa preocupação com a saúde daquele candidato que vai virar servidor depois.
até porque você está numa equipe que muitas vezes depende de que você desempenhe uma função. Se você não pode desempenhar a função por uma restrição qualquer que seja, a equipe inteira fica debilitada e desprotegida daquele servidor, e vocês vão ver que vocês vão trabalhar muito em dupla, né? Na viatura, no posto, às vezes acaba ficando só 2 pessoas, e se um está mal, o outro também fica sobrecarregado e fica desprotegido. Hoje eu tenho saúde perfeita, sou atleta, faixa preta de jiu-jitsu, muito bom, porém não tenho um rim. Mas isso não impede nada. Será que eu seria barrado? Meu médico me disse que não afeta em nada. Se já viu alguém que foi desligado por esse carro? Nunca vi, cara. Nunca vi. Você tem um laudo médico dizendo que você está bem, não tem por que você ficar de fora, entendeu? A falta de um rim dificulta você em várias coisas, mas você ajusta aí com a alimentação, tenho certeza que você, faixa preta de jiu-jitsu, disciplina não te falta, tenho certeza que você deve ter uma alimentação que compensa bastante isso. Não vejo motivo para você ficar de fora, muito pelo contrário. O pessoal que é bom de artes marciais, eles costumam ter um desempenho muito bom no nosso curso de formação. A polícia tem uma equipe muito boa de instrutores em todas as artes, né? Nós temos uma equipe aí que muito reconhecida que faz o tal que a gente chama de defesa policial. Certamente aí você, se for um bom atleta, em pouco tempo o pessoal vai conhecer você e você vai estar aí participando das instruções, vai virar instrutor rápido, entendeu? E vai ter um bom destaque, Leandro. Gente boa, a gente rapidamente pega, e a gente pega o bom de cada um, né? Todo mundo sempre tem alguma coisa que se destaca mais, talvez essa seja a sua coisa. Todos vocês aí serão muito bem recebidos na polícia. Passamos aí bastante de tempo, vou encerrar, não sei que tem alguma pergunta latente aí que mais alguém queira fazer, senão eu vou encerrar por aqui. Agradecer a atenção de todos vocês. Eu sou muito feliz da carreira que eu escolhi. Eu falo para vocês que eu entrei na polícia com as mesmas dúvidas que vocês tinham. Entrei na polícia pensando muito no que eu ia fazer depois, né, como se fosse um rito de passagem. Não foi, eu entrei, me apaixonei, sou vidrado na Polícia Rodoviária Federal. Não penso em outra coisa, estou lá há 10 anos, vou ficar pelo menos mais 10 para chegar à aposentadoria, mas recomendo, é um órgão fantástico, reconhece potencial, meritocracia fala alto dentro do órgão, então se você é bom, você será reconhecido, e ser reconhecido e fazer o que gosta, um ditado antigo que diz que é viver de férias, né? Então, você vai para lá, vocês vão se adequar rapidamente, tragam um pensamento positivo, a polícia vai gostar bastante de vocês e vocês vão gostar de volta bastante da polícia. Uma última pergunta: como funciona o curso de formação e como são as avaliações, Miguel? Bem, curso de formação, pouco mais de 3 meses, feito na Academia Nacional da Polícia, lá em Florianópolis, um lugar fantástico. Procurem, deem um Google aí, que vocês vão ver vários vídeos, um deles até, vão ver que eu apareço lá, falando sobre a inauguração da academia. É um lugar fantástico, tem vídeos lá de vários alunos que passaram por lá, dando seu testemunho, entendeu? Todas as disciplinas que vocês vão ter lá, que são várias disciplinas, vocês vão ser avaliados em todas elas. Algumas são disciplinas práticas, né, defesa policial, tiro, condução veicular, né, vocês vão ter avaliações práticas, e a maioria são avaliações teóricas. Então é a prova, que é a própria CESP também que faz, tá, importante dizer. Vocês fazem 2 provas durante o curso de formação, e essas provas aí compõem a nota de vocês, tá? Provas físicas e práticas. As provas práticas são ministradas por policiais. A prova teórica é feita pelo CESP, ok? Você assiste sempre no vídeo da academia. Valeu, Leandro. Estava lá no momento de muita empolgação, inaugurando a academia, feliz da vida. Um grande passo para mim, profissionalmente, óbvio, né? Ter tido essa experiência, estar com meu nome lá na placa, mas, na verdade, o momento lá foi maravilhoso. Uma equipe está lá até hoje, da academia, uma equipe fantástica. Vocês se passarem no concurso, que eu desejo boa sorte para vocês. Vocês vão conviver lá com gente fantástica, servidores que estão lá na academia, só gente que, nossa, dá uma saudade grande daquele pessoal lá. Gente guardo com muito carinho, primeira equipe lá da academia, muito bem formada, gente que se dedica, que faz um trabalho fantástico. Vocês vão gostar demais de lá, vocês vão ser muito bem tratados. Os instrutores da PRF vão tratar vocês como irmãos, como policiais, desde o primeiro dia. Ninguém vai ser maltratado
não vou ficar aqui falando de direitos humanos, porque isso é coisa vencida já, é muito tácito, é muito calmo, pacífico na PRF, vocês terão muito bem tratados, entendeu? E aqueles que se fizeram o que tem que fazer, estudaram o que tem que estudar e fizerem o curso de formação numa boa, se dedicando, chegam ao final sem nenhum problema, sem nenhuma dor de cabeça. Os instrutores vão estar lá extremamente dedicados, querendo formar o melhor. Porque eles vão estar formando o cara que no dia seguinte vai estar trabalhando ombro a ombro com eles. Como eu falei, polícia horizontal, eles estão formando o parceiro de equipe deles. Vocês vão, primeira lotação, vão receber a pistola de vocês, vão se apresentar no posto, e quem vai estar lá vai ser um instrutor de vocês trabalhando com vocês. É um barato. Então, recomendo, estão tendo uma excelente opção, venham para a PRF, é um órgão fantástico, que se reinventa e cresce a cada dia, tá? E seremos mais fortes com vocês. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.